Tá aí, gente. Amém. Boa noite a todos. Vamos ficar em pé rapidamente? Faz um stretch aí, por favor. Vai para o lado assim. Vai para o outro lado. Pega no ombro de quem está do seu lado assim com carinho. Dá uma balançada, tá? Bem devagar. Assim. Eu creio que o Senhor tem... Pode tomar assento. Creio que o Senhor tem derramado tanto sobre a gente aqui hoje, e eu me sinto honrado, privilegiado em poder participar desse time de palestrantes. Eu acredito que o Senhor nos uniu aqui debaixo de um propósito, e existem propósitos que eles se manifestam nas nossas vidas, e a gente precisa entender e ter sensibilidade para absorver aquilo que o Senhor deseja nos informar, deseja nos entregar. E esses trabalhos do Projeto Eu realmente têm transformado vidas. O Anderson, juntamente com a Catiele, né? A Catiele não aparece muito, mas na verdade é ela que manda em tudo, não é verdade? O Anderson, junto com a Catiele, toda a sua família e todo esse time de suporte maravilhoso. Mais uma vez, a minha gratidão a vocês. Eu falei com o Anderson esses dias, eu falei assim, Anderson, saiba que a Waves é a sua casa e eu quero que você transmita para todo o pessoal do suporte, inclusive aqueles que não congregam aqui com a gente, que também essa é a casa deles e é a casa de todos vocês que participam. E por que a gente tem essa liberdade de falar que a casa é de todos? Porque a gente entende que essa é a casa de Deus. E se Deus é o nosso Pai, então essa é a nossa casa. Queria que você falasse isso com alguém. Diga, esse lugar é a minha casa. Esse lugar é a nossa casa. Eu quero, nesses minutos que me foram confiados, eu quero compartilhar com vocês algo que realmente tem sido uma coluna na minha vida, no meu ministério e em tudo aquilo que eu tenho procurado fazer para Deus. Eu acredito que esse entendimento, ele tem o poder transformador por muitos motivos, mas o principal deles é que esse entendimento, ele está dentro da palavra de Deus. E eu quero assim que você atentamente receba, eu vou acelerar aqui para que a gente possa... O conteúdo não é cansativo, mas eu quero acelerar para que a gente possa realmente ter um tempo e digerir um pouco melhor. Então eu queria que você recebesse essa palavra como uma instrução de Deus para a sua vida. Eu coloquei aqui o tema ritmo, e o subtema que eu quero trazer para vocês é o próximo nível após a direção de Deus. Veja que todos nós sempre buscamos uma direção de Deus para fazer aquilo que fazemos. Sim ou não? Vamos lá, vamos interagir comigo só para... O main event of the evening ainda vai vir. Daqui a pouco o Maurício vai pegar o microfone. Todos nós buscamos e devemos buscar uma direção de Deus para aquilo que fazemos. Fazer algo fora da direção de Deus é suicídio. Seja a médio ou seja a longo prazo. E não estou falando de suicídio aqui, obrigado, não estou falando de suicídio físico, talvez o suicídio dos seus próprios sonhos, porque você vai viver uma vida inteira trabalhando para si mesmo, e no final da sua vida você vai entender que, embora você tenha alcançado todos os seus objetivos, mas nenhum deles foi capaz de suprir a necessidade do seu coração. Porque nós precisamos realmente entender qual é o plano e qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, depois que você entende qual é a direção de Deus para você, vamos pegar aqui de uma forma muito simples, a gente ilustrar isso. Depois que você coloca o destino no seu GPS, hoje não se usa mais GPS, se usa o Maps no telefone, o Google Maps, o Waze.
Depois que você coloca o destino no seu aplicativo, agora você precisa entender que nessa rota que te foi calculada, ela te foi calculada debaixo de um tempo. E esse tempo é chamado de ritmo, ou o limite de velocidade que você precisa usar em cada ambiente que você está inserido. Se foi te dado uma rota, uma highway, você vai ter um limite de velocidade mais alto. Se você precisa passar no meio da cidade e você tem uma área residencial, o seu limite de velocidade vai ser mais baixo. Como o GPS já sabe qual o limite de cada uma das ruas que ele te deu para passar, então ele calcula aquele limite de velocidade, calcula a milhagem desse percurso e ele determina um tempo que você vai chegar. Então, depois que você sabe para onde você está indo, o próximo nível é você saber qual o ritmo você deve caminhar. Alguém comigo essa noite? Então, pode passar o próximo, por favor? O ritmo certo, ele te traz o conforto na jornada. Veja bem, o povo de Israel, quando eles... Eu não quero dar muito contexto para que a gente possa realmente ir direto ao assunto. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, onde eles estavam ali escravizados por aproximadamente 430 anos, eles receberam uma promessa do Senhor e eles receberam uma direção do Senhor. E essa direção, ela veio através de uma nuvem. O Senhor colocou sobre eles, sobre aqueles aproximadamente 2 milhões de hebreus, colocou sobre eles uma nuvem, e essa nuvem, ela trazia o conforto durante o dia, por causa do sol, por causa do calor, e essa nuvem, ela se transformava, ou era uma outra nuvem, mas a ideia de nuvem, ela continuava sendo a mesma, mesmo no dia quanto na noite ela se transformava numa coluna de fogo, como se uma nuvem reluzente. Então, durante o dia, a nuvem estava guiando o povo. Durante a noite, a coluna de fogo estava iluminando o percurso e estava guiando eles da mesma forma. O que acontece? O texto está em Êxodo, capítulo de número 13, está na próxima tela. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Veja bem, o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se separou do povo a coluna de fogo durante o dia, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, o que Deus fez? Deus falou assim: eu preciso dar direção para o meu povo. Só que como não tem um mapa, não existe um mapa, e nenhum deles nunca percorreu esse caminho, então eu preciso dar direção para eles. Como que eu vou dar direção para eles? Eu vou colocar uma nuvem e eles vão ter que caminhar debaixo dessa nuvem. Então, a nuvem, ela não trazia para esse povo, pode colocar a próxima página, essa nuvem, ela não trazia para eles apenas a direção. A nuvem também estabelecia o ritmo. Eles tinham que caminhar debaixo da nuvem. Por quê? Como eu disse, o ritmo certo traz o conforto na sua jornada. Se você se atrasar, a nuvem vai passar de você e o sol causticante do deserto vai te incomodar. Se você se adiantar, se você acelerar o passo, da mesma forma. Então, eles precisavam caminhar debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem significava o quê? Não apenas seguir a direção dela, mas acompanhar o ritmo dela. Veja bem a importância de você entender o ritmo. Não basta apenas você entender qual é a direção. Você precisa também entender qual ritmo você deve caminhar. Se você andar rápido demais, você vai sair de debaixo dessa nuvem. Se você andar devagar demais, você também vai sair debaixo dessa nuvem. Próximo, por favor. O diabo não quer apenas te parar. Estar fora do ritmo também te conduz à destruição. Então entenda, porque às vezes nós achamos que a nossa busca pela direção de Deus, ela termina quando Deus revela onde Ele quer nos levar.
A gente pronto. Já orei, já busquei, já conversei com pessoas, já me inteirei do assunto, já entendi o que Deus quer fazer na minha vida. Já entendi onde Deus deseja me levar. E a gente agora fecha os seus sensores espirituais e acha que você não precisa mais de nada, porque você já tem a direção. Seja por conhecer o caminho, seja por conhecer alguém que já passou por aquele caminho, ou seja simplesmente pela fé obedecendo aquilo que Deus está te mandando. Então, o que nós queremos trazer a vocês como uma instrução de Deus para a sua vida, em qualquer área, você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, é que não basta apenas ter a direção é fundamental, mas não para na direção. Agora você precisa entender qual é o ritmo que você deve caminhar, porque andar fora do alinhamento da nuvem que o Senhor colocou para te guiar, como eu disse, você vai comprometer a sua jornada. Existe algo que não é um clichê, mas acaba sendo uma frase de efeito, você não precisa fazer um corte, nem colocar e publicar e colocar meu nome, que eu não sou o autor dessa frase, Então, o que acontece é o seguinte: o diabo, quando ele não consegue te parar, ele busca meios para te empurrar. Por quê? Porque ao ele te empurrar, ao ele te impulsionar, você vai sair de debaixo da nuvem. Você vai acelerar as coisas e você vai sair de debaixo da nuvem. O que acontece conosco é que nós só conhecemos um Deus que abre portas. Nós só oramos para que o Senhor abra portas. Só que a Bíblia diz nos Salmos que ele tem nas suas mãos as chaves de Davi, que quando abre, não há quem possa fechar, mas quando fecha, não há quem possa abrir. Então o Deus que nós servimos não é um Deus só que abre portas. O Deus que nós servimos também é um Deus que fecha portas. E algumas dessas portas se abrem como oportunidades para nos impulsionar. Como nós vivemos debaixo de uma influência, de uma cultura onde nós valorizamos o impulso, onde nós buscamos o impulso, onde nós achamos que tudo que precisamos é o impulso, então qualquer porta que abre para te impulsionar, logo você detecta, é de Deus. Porque a gente só entende um Deus que abre portas. Nós não conseguimos entender que existe, que esse mesmo Deus também é um Deus que fecha portas. Então, portas abertas pelo Senhor ou portas fechadas pelo Senhor, ambas nós precisamos discernir no nosso espírito para saber o quê? Para saber se nós estamos caminhando debaixo da nuvem. Existe uma simbologia que eu posso usar com vocês, muitos de vocês, é claro, quase todos são cristãos. A gente entende que quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, a gente entende que o Senhor falou, o Pai falou, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E ela pousou no Senhor Jesus. Olha para mim e entenda uma coisa. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele é o selo da promessa, ele é o selo da salvação. A gente poderia falar muito sobre só a pessoa do Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é o óleo, não é o fogo, não é o vento, são meios de representá-lo ou de ilustrá-lo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus e pousou sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba. Imagine uma pomba pousando no seu ombro. E essa pomba é o Espírito Santo. Imagina que essa pomba que pousou no seu ombro, você precisa conviver com ela no seu ombro. E você sabe que pombos são pássaros que se distraem, são pássaros mansos, mas eles se distraem e eles podem mudar a rota muito rápido, como qualquer outro pássaro. Então o que acontece é, como que você andaria sabendo que o Espírito Santo estivesse no seu ombro pousando como uma pomba? Você não sairia correndo. Você não sairia desesperado entrando em qualquer barco. Você não sairia fechando qualquer contrato. Você não sairia entrando em qualquer porta. Você não sairia pulando em qualquer oportunidade. Por quê?
Porque se você deseja ter a consciência que o Espírito Santo está aqui, você vai andar o mais calmo possível para que ele não saia do seu lado. Entenda isso. O Senhor, ele se manifesta e nos encontra dentro da nossa necessidade. Eu não estou falando de salvação, onde ele perdoa os nossos pecados e ele é capaz de nos receber diante de qualquer circunstância. Eu estou falando de um nível acima ou depois da salvação, não acima que seja superior, mas acima que seja depois. Uma vez salvos, agora nós precisamos ser direcionados por Deus. Uma vez recebendo a direção de Deus, agora a gente tem que ter a sensibilidade de saber qual o ritmo que vamos caminhar. Mais uma coisa, número 2, obedecer ao ritmo certo nos leva a vencer de forma sobrenatural. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Antes que o mar vermelho se fechasse, Deus ordenou que o povo retrocedesse. Olha o texto. Êxodo capítulo 14, a próxima tela, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Depois você pode ler o texto em casa, Êxodo capítulo 14, de 1 a 4. Deixa eu te dar um contexto aqui para você entender o que estava se passando naquele momento. O povo de Israel tinha saído do Egito, aproximadamente 2 milhões de hebreus. Faraó se arrepende, Faraó agora quer voltar a escravizar esse povo, manda todo o seu exército. O exército de Faraó está agora indo em direção ao povo para trazê-los de volta, porque foram eles que construíram o Egito, eles que prosperaram o Egito, eles trabalhavam de forma escrava, então era muito conveniente para Faraó manter todo aquele povo ali com ele. Então esse era o cenário. De repente as pragas vão vir e Faraó vai deixar o povo ir debaixo de uma pressão, mas no meio do caminho ele se arrepende. Manda os seus guardas, vai lá e traz esse povo de volta, eles precisam de mão de obra e gratuita ainda. Agora, esse povo está indo a caminho da terra prometida. Esse povo tem um mar pela frente. Esse mar que estava diante deles era um mar que lá na frente nós sabemos que foi o que Deus usou para destruir o exército de Faraó. Então a gente celebra o Deus que abriu o mar, o Deus que destruiu o exército de Faraó, o Deus que... Agora, preste atenção o que antecede o episódio da travessia do mar. O exército de Faraó está indo e Deus, em algum momento da trajetória, Deus fala assim: Moisés, fala para o povo para dar um passo para trás. Gente, pelo amor de Deus, você tem um exército vindo te perseguindo, eles vão te levar à força, e se você não vai medir força com eles, porque não tinham guerreiros no meio do povo de Israel, eles eram escravos. E agora Deus fala assim: manda o povo retroceder, manda o povo voltar, dar um passo para trás. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de você entender que se a missão é avançar, né? A gente fala para trás nem para pegar impulso, a gente quer só ir para frente, daqui a pouco Deus fala assim: não, para tudo, você tem que dar um passo para trás. Não, isso não é Deus, é o diabo que está falando comigo. Porque a gente não quer aceitar essa palavra, uma palavra que vai dizer para você não vai entrar, você vai ter que voltar atrás. Não faz sentido. O que Deus estava fazendo? Preste atenção, o ritmo nos leva a ter vitórias sobrenaturais. O que Deus estava fazendo? Deus estava calculando o tempo. Preste atenção na matemática, na conta que Deus fez. Não me pergunte, porque eu não vou saber explicar para você. Preste atenção. A conta que Deus fez foi o seguinte: esse povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas, mulher, menino, gado, o que você pensar aí tinha no meio do povo. Esse povo está caminhando para chegar até o mar. Moisés vai estender a vara sobre o mar. A gente canta que Moisés tocou na água e a água se abriu. Não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que ele ficou uma tarde inteira com a vara estendida até que o mar se abriu. Então Deus vai calcular o tempo que esse povo vai caminhar para chegar no mar, o tempo que Moisés vai ficar com a vara estendida. Deus vai calcular o tempo da travessia do mar, porque qual era a conta que devia fechar? Quando o último hebreu
saísse do mar, o primeiro soldado de Faraó estaria ainda dentro do mar, e o último soldado do exército de Faraó estaria entrando dentro do mar. Olha a conta que Deus fez. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para a gente que logo depois que os hebreus saíram, Deus fechou o mar e destruiu todo o exército de Faraó. Só que para essa conta fechar, Deus teve que calcular o tempo. Inclusive você vai ver na Bíblia que alguns dos carros de Faraó, alguns dos cavaleiros, os soldados de Faraó, eles usavam carros, né, como charretes, por exemplo, e eles estavam vindo muito veloz, e a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos do céu, que folgaram as rodas dos carros de Faraó, para que eles pudessem quebrar. Por quê? Porque aqueles carros estavam numa velocidade que a conta não fecharia. Só que para a conta fechar, e lá na frente, eles não sabiam de nada, lá na frente, todo o exército de Faraó ser engolido pelo mar, para a conta fechar, Deus falou assim: manda o povo dar um passo para trás. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, o Senhor nos dá instruções, e que inclusive algumas delas parecem que nós estamos retrocedendo, e a gente não consegue entender isso. E o que a gente não está entendendo é que lá na frente, Deus já calculou o tempo das coisas. Deus já calculou o ritmo da sua caminhada. Deus já fez a conta de A a Z, para que lá na frente Ele pudesse ser glorificado, através do livramento que Ele deu ao seu povo. Só que para isso, Moisés teria que fazer o povo retroceder. Então, o ritmo certo nos leva a ter vitórias sobrenaturais. Sabe aquela pessoa que você está com pressa para chegar no seu apontamento, e aí de a pouco a pessoa para na sua frente, aquela velhinha para na sua frente, né? Aqui não tem muito, mas na Flórida tem muito. Né, aquela senhora, perdão, vou falar velhinha, não, alguém pode achar que eu estou ofendendo os mais idosos, e a gente honra os nossos pais, né? Aquela senhora mais idosa, ela vai, o limite é 20, você está a 40, ela está a 15. E a gente fala, meu Deus do céu, e fica querendo passar, e aquela pista dupla, não tem como você passar, porque lá na frente tem um passarinho só esperando você com uma luneta assim, não é verdade? Então você quer passar, e aí você não entende que às vezes aquela senhorinha ali, foi aquela senhorinha que Deus falou com ela assim: sai agora e vai lá comprar pão. E ela entrou no carro. Agora, Senhor, não, agora, sai agora. Ela entrou no carro. E ela deu seta, entrou na sua frente na hora que você estava passando. E o que você não sabe é que Deus está calculando o ritmo das coisas, porque lá na frente o inimigo preparou uma arapuca para você. Sabe de uma coisa? Eu tenho plena convicção que uma das coisas que nós mais vamos glorificar a Deus quando chegarmos na eternidade, pudermos assistir assim em 100D, né? Aquilo que nós vivemos uma vida inteira na terra, uma das coisas que nós mais vamos glorificar a Deus são os livramentos que nós recebemos, que nós não vimos. Por quê? Porque o ritmo certo, ele te leva a vitórias sobrenaturais. Você não sabe o que te espera. Você não sabe o que vai acontecer. Estava conversando com o Maurício hoje no almoço, ele estava falando algo. E exatamente isso. E ele deu testemunho concreto daquilo que eu falei assim, olha, eu vou compartilhar um pouco sobre isso hoje, já está pronto, já está escrito, já está preparado para compartilhar, mas exatamente isso. Ele estava compartilhando sobre algo que foi oferecido a ele, que iria promovê-lo, que iria colocá-lo num outro patamar, e quando assim, poxa, é a chance da minha vida, Deus falou assim, não. E ele teve que retroceder. Imagina quantas vezes você e eu olhamos para algumas portas e nós não conseguimos retroceder. E lá na frente nós pagamos um preço
Lá na frente nós saímos de debaixo da nuvem. Lá na frente nós sofremos um desgaste pelo sol causticante que nós poderíamos ter evitado. Deixa eu dizer para você uma coisa de todo o meu coração. Eu acredito que o Senhor, nesses últimos dias, Ele está remindo o tempo na nossa vida, porque os dias são maus. Isso é bíblico. Remir o tempo, sabe o que significa isso? Significa você alcançar em meses aquilo que você alcançaria em anos. Significa você alcançar em anos aquilo que você alcançaria em décadas. Remir o tempo é você... Veja, todas as vezes que nós perdemos coisas, preste atenção nisso, isso vai te ajudar. Todas as vezes que nós perdemos coisas, nós sempre oramos para que aquelas coisas que nós perdemos possam voltar, que nós chamamos de restituição. Só que você não vai ver na Bíblia nenhuma palavra de Deus liberada sobre restituição de coisas. Você vai ver a vida de Jó, e é um caso à parte dentro de uma bolha, porque a história de Jó é uma história específica, inclusive o livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia, mais antigo. Então, a história de Jó é muito específica quando Deus permite ele perder tudo e restitui e dá a ele em dobro tudo que ele perdeu. Mas é algo muito específico, fora da curva, é uma exceção. O padrão não é esse. O padrão é Deus não restitui coisas. O padrão é Deus restitui tempo. Por quê? Porque é exatamente dentro do tempo que nós perdemos, é que nós vamos e perdemos as coisas. Então Deus não vai te dar de volta aquilo que você perdeu. Deus vai te ensinar através das suas perdas, abrir uma janela de oportunidade, para que você possa, alcançando a graça dele, conquiste de volta aquilo que você perdeu. Esse é o modus operandi que o Senhor trabalha com a gente. Deus não restitui coisas, Deus restitui tempo. O ritmo acelerado, a gente acha que a gente vai chegar mais rápido, mas na verdade é uma forma que o inimigo usa para nos acelerar. Entenda que a aceleração, ninguém fala assim, alguém já chegou para você e profetizou assim: eu profetizo sobre a sua vida que vai haver um tardar das promessas. Isso não é de Deus, isso é do inimigo. Porque a gente quer ouvir o quê? Vai haver uma aceleração das promessas. Agora é de Deus. Então, nós somos inimigos de tudo aquilo que vai contra o que nós esperamos. E Deus não está aqui apenas dizendo para mim e para você: eu sou o Deus que acelera promessas, eu sou o Deus que cumpre o que eu falo, eu sou o Deus que abro portas. Deus também está dizendo para você: tem algumas promessas que eu vou ter que tardar. Mas Senhor, o Senhor vai tardar? Porque se eu te entregar agora, você vai perder. Então o que você prefere? Esperar mais um ano e desfrutar o resto da vida, ou receber agora e daqui a um ano você perder? Diga comigo: o ritmo certo me leva a conquistar vitórias sobrenaturais. O tempo de retrocesso e de espera fez com que o povo, próxima página por favor, o povo atravessasse o Mar Vermelho no ritmo exato, para que todo o exército de Faraó fosse destruído. Tem um versículo aí, Êxodo capítulo 14, do 26 até o 31, em casa você pode ler. Número 3. Número 3. O ritmo salva a nossa família. Diga comigo: o ritmo salva a nossa família. Nem todos, tanto familiares, eu estou falando aqui da família, mas o princípio se aplica a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A família está mais próxima, então estou usando ela como exemplo. Nem todas as pessoas que caminham ao nosso lado conseguem caminhar no nosso ritmo. E você tem que entender isso. Porque se nós não entendermos isso, a gente vai sair acelerado na frente de tudo e de todos. E a gente aparentemente está fazendo uma grande coisa. Porque quem vai sozinho chega primeiro. Com certeza. Mas quem vai acompanhado da sua família chega mais longe. Entenda isso. Olha o episódio bíblico. Texto de Gênesis capítulo 33. Disse Esaú, a próxima tela: partemos e caminhamos, e seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor,
sabe que estes meninos são tenros ou são novos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, em um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante, e o seu servo, passe adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Deixa eu te falar qual o contexto que essa passagem bíblica se apresenta. Jacó está voltando da casa de Labão, 21 anos se passaram. Conhece a história de Jacó? Comprou a primogenitura de seu irmão, depois foi lá, se vestiu de Esaú, que era seu irmão primogênito, recebeu a bênção do seu pai Jacó, entraria para a linhagem como Deus de Abraão, de Isaac, agora de Jacó. Fez tudo isso. Quando Esaú descobre que Jacó tinha feito isso, vai persegui-lo, desejando matá-lo. Ele vai se esconder na casa de Labão, seu tio. E aí chega na casa de Labão, ele vai se engraçar por Raquel, e aí ele vai trabalhar 7 anos, e aí Labão fala assim, não, aqui a regra é diferente, aqui a mais velha que tem que casar primeiro. E aí entrega para ele Lia, imagine, vai entrar, né, na noite de núpcias, no dia mais glorioso de um solteiro, quando vai entrar lá, quando tira o véu da noiva, não é a que ele estava pensando, era a irmã dela, né? E aí Jacó falou, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Não, trabalha mais 7 anos. E ele vai trabalhar mais 7 anos, agora ele vai se casar com Raquel, que era quem ele amava. Só que Jacó trabalhou como servo de seu tio, pai das suas esposas. E agora o que ele vai fazer para cuidar dessa família grande? Você vai trabalhar mais 7 anos para você poder agora arrecadar recursos para que você cuide deles. Então Jacó trabalhou 21 anos, aproximadamente, para que ele pudesse agora voltar para sua casa. Seu pai já tinha morrido, sua mãe já tinha morrido, só o seu irmão estava ali. Seu irmão vai tomar posse de todas as riquezas que Jacó tinha, e Esaú tinha jurado ele de morte. Só que agora ele entendeu que era tempo de voltar. No retorno de Jacó, Jacó vai ter um encontro com Deus, quando Deus vai mudar o nome dele, e agora o nome dele vai passar a ser Israel. Quando ele sai do encontro com Deus, agora mudado em uma outra pessoa, quando ele sai do encontro com Deus, presta atenção, ele vai avistar de longe, e a Bíblia diz que ele viu seu irmão Esaú. Quando ele se encontra com Esaú, eles vão se abraçar, eles vão chorar, eles vão desfrutar daquele momento de reconciliação. E qual é o próximo passo? Esaú é rico, Esaú está totalmente abastecido. Esaú não apenas construiu para si, mas assumiu toda a riqueza de seu avô Abraão, toda a riqueza de seu pai Isaac, porque Jacó tinha saído, Esaú então assume toda a riqueza. Então Esaú tinha o quê? Tinha carros, ou seja, essas charretes, né? Tinha suas Ferraris lá. E aí de repente Esaú chega para Jacó, meu irmão, saudade de você, faz o seguinte, Jacó, sobe aqui no carro comigo e vamos chegar. Jacó olha para o carro de Esaú. Se fosse eu e você, fala a verdade, eu também sou pecador, não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito. Se fosse eu e você, fala assim, agora é a hora da minha bênção, ô glória. Mulher, cuida dos meninos aí que eu tô indo ali dar um rolé. Por quê? Porque a gente quer chegar mais rápido. A gente quer subir no carro. A gente quer mudar de posição. Subir no carro de Esaú não era apenas chegar mais rápido, era chegar na cidade do chefe da cidade junto com ele. Eu não sou o dono, mas sou amigo do dono. Todo mundo vai te respeitar. Sabe aquela coisa de você nem conhece a pessoa, mas chega no lugar perto dela porque sabe que ela tem influência. Porque se alguém estiver perto dela, as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Influência, desejo por influência, desejo por posição. A Bíblia diz que Jacó olha para Esaú com aquele carro e fala assim, Esaú, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho vacas de leite, eu tenho ovelhas. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, eu trabalhei 21 anos para conquistar isso daqui. E outra coisa, eu tenho filhos pequenos. Então faz uma coisa, vai na frente, e eu vou um dia após o outro. Eu vou no passo do gado. Alguém já viu o gado andando? Sabe o que é o passo do gado? O passo do gado é assim, devagar. Eu vou no passo do gado, e eu vou no passo das crianças.
Porque se eu forçá-los a andar no meu ritmo, ou no ritmo que você quer que eu ande, acompanhar o seu carro, eles não vão aguentar, eles vão morrer. Então faz o seguinte, eu não preciso chegar primeiro. Vai lá e eu te encontro lá. Quero fechar dizendo para você uma coisa. Quantos de nós, a direção é certa, você vai chegar na cidade de Seir, você vai chegar na cidade de Esaú, você vai se encontrar ou se reencontrar com o seu irmão e com toda a sua família. Isso vai acontecer. Essa é a direção de Deus. Só que se você não entender o ritmo certo, você vai chegar mais rápido. E chegando mais rápido, você vai comprometer tudo que você construiu e aquilo que você tem de maior valor depois de Deus, que é a sua família. O Jacó fala assim: eu não tenho como ir. Eu preciso esperá-los. Eu preciso ir no passo deles. Eu preciso caminhar no ritmo que a minha família aguenta. Porque quando as luzes se apagam, quando as pessoas vão embora, só vai sobrar a mim e a você, Deus e a nossa família. Caminhar no ritmo certo significa preservar aqueles que te aplaudiram quando você não era ninguém. Aqueles que acreditaram em você quando você não tinha o que você tem hoje. Hoje é fácil ter pessoas para te aplaudir, porque hoje você já conquistou muita coisa. Mas teve alguém lá no começo que olhou para você e falou assim: não quero saber o que eu vou comer, eu não quero saber onde a gente vai dormir, eu não quero saber com que dinheiro a gente vai pagar o aluguel. Aonde você estiver, eu estarei com você. E aí depois a gente cresce, e aí depois a gente alcança tantas coisas, está vendo que essas pessoas estão desgastadas, está vendo que nós estamos perdendo a nossa casa, está vendo que a gente está comprometendo tudo que nós construímos, mas em nome de chegar mais rápido, em nome de alcançar um status, em nome de alcançar qualquer outra coisa que vai me colocar numa posição de destaque diante da sociedade, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Deixa eu dizer para você, eu começo a concluir. Não existe nenhum sucesso na vida que justifique o seu fracasso dentro de casa. Entenda isso. Naamã, general da Síria, do lado de fora era ovacionado, mas do lado de dentro ele era um leproso. Não existe nenhum sucesso do lado de fora que justifique o seu fracasso do lado de dentro. Por não seguirmos o ritmo certo, mesmo fazendo a coisa certa e estando na direção de Deus, corremos o risco de perder o nosso maior patrimônio depois dele, que é a nossa família. Termino perguntando para você: qual é o ritmo que Deus estabeleceu para a sua vida? Você pode chegar, você pode se inspirar, e você pode até entender que a direção que Deus deu a algumas pessoas serve para você. Isso não tem problema, isso é comum, isso é natural. Agora, para cada um de nós, Deus tem um ritmo. Conquistar tudo em 10 anos não faz de você melhor ou maior do que quem conquistou em 20. O que faz de você maior e melhor daqueles que conquistaram mais rápido é quando você tem as pessoas que te ajudaram na trajetória do seu lado, celebrando a sua vitória. Não espere perder para conseguir entender essa verdade. Receba essa palavra de Deus para a sua vida, para você entender isso, que não é de quem chega primeiro, é de quem chega até o final. Não é de quem chega na frente. Nós não estamos disputando um pódio de medalhas, onde somente os 3 primeiros colocados recebem suas medalhas. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos em uma maratona. E se tem uma coisa que nós precisamos entender na maratona, é você fazer a gestão do ritmo.
Porque qualquer um de nós podemos sair numa maratona na frente dos maratonistas profissionais campeões olímpicos. Qualquer um de nós. Saímos na frente deles. Uau, estou na frente de um cara que ganhou não sei quantas medalhas. Mas a gente não fez a gestão do ritmo. E aí, por não fazer a gestão do ritmo, quando chega em 10 quilômetros, você está morto. E o cara, agora que ele vai começar a correr. Por quê? Todos estão indo na direção certa, mas cada um consegue entender o ritmo de Deus para a sua própria vida. Espero que essa palavra abençoe sua vida. Deus te abençoe. Obrigado, Anderson, mais uma vez.